Iniciei a minha atuação no PPG-LEV em 2000, depois de voltar de um pós-doc que eu fiz em Madrid, em Portugal. Na verdade, eu defendi a minha tese em 99 e logo eu fiz um pós-doc e emendei. E acabei mudando até de tema, porque como eu ia passar um tempo em Portugal e na Espanha, eu resolvi estudar a evolução, a origem de Vossa Mercê até você, comparando isso com o português e com o espanhol. E naquela ocasião, em 2000, eu já era professora da Faculdade de Letras, mas eu ainda entrei como mestre, né? Hoje é mais difícil isso acontecer, as pessoas já entram como doutores, mas naquela ocasião nós entramos como mestre. Eu fiz o doutorado no PPG-LEV. Eu comecei a atuar na pós, trabalhando um pouco com essa questão da gramaticalização, porque foi isso que eu estudei na tese, com a evolução do agente. Depois fui trabalhar com a evolução do Vossa Mercê por você. E aí, em 2005, eu fui coordenadora pela primeira vez, de 2005 a 2007, e foi uma fase... aprendi bastante, fiz algumas coisas boas no programa. Nós tínhamos assim, uma meta de melhorar a nota do programa, já era uma nota boa, mas queríamos chegar à excelência, e aí eu implementei algumas coisas no programa, a atualização do site, a revista de Adorim, a gente criou algumas linhas novas, como assim, maior visualização da linha de literaturas africanas, a linha de prosódia. Então, eu fiz algumas coisas, implementei alguns acordos internacionais na ocasião, e nessa época foi quando eu recebi a bolsa também de jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ, também quando eu ganhei a bolsa de produtividade do CNPq. Isso ajudou bastante no meu projeto de pesquisa, no âmbito da sociolinguística histórica, com a constituição de corpora, né, para estudos futuros, como edições de cartas, já que eu estudava formas tratamentais. Depois, novamente, eu fui coordenadora em 2011 a 2013. Eu comecei como vice do professor Godofredo, mas aí depois ele saiu para um pós-doc e eu assumi a coordenação. Então, naquela ocasião, eu entrei novamente, porque o nosso intuito era separar a linguística de literaturas, mas depois por nosso programa é misto, mas nós avaliamos melhor e vimos que isso não seria seria bom para o programa naquele momento, e aí eu continuei trabalhando para que a nota do programa melhorasse, né? Então foi quando a gente conseguiu alcançar excelência. Acho que foi uma boa alternativa nós não nos separarmos, né? Esse vínculo entre a linguística e a literatura. Eu trabalho tanto com variação sincrônica, né, no viés da descrição de usos atuais, quanto no viés diacrônico, mas a linha já engloba essas duas perspectivas. O projeto que eu desenvolvo no CNPq intitula-se A Formação dos Sistemas de Tratamento do Português, Mudança e Percepção. Nesse projeto, eu dou continuidade aos estudos anteriores, com os quais eu tenho trabalhado, né, que é a difusão de você no quadro pronominal do português. Mas nesse projeto eu resolvi fazer mais um vínculo entre o português brasileiro e o português europeu. Então, nessa versão, eu acabei adotando duas abordagens. A primeira vai priorizar o mapeamento do fenômeno histórico, com base em cartas portuguesas, que estão no site, um site da Universidade de Lisboa, da Rita Marquiles. Numa vertente a vertente histórica, com a qual eu trabalho já há muito tempo, e a outra vertente com a qual eu tento fazer a questão da avaliação e da percepção dos falantes em relação às formas de segunda pessoa. Então, aí numa visão mais sincrônica. Então, dando continuidade ao pós-doc que eu fiz em 2018, lá em Portugal, eu fiz um experimento lá de julgamento de aceitabilidade, e aí os participantes teriam que avaliar, julgar as formas a partir de cenas que eles assistiam, e agora eu estou fazendo o mesmo experimento no Brasil, com a mesma metodologia, para
ser possível fazer um estudo comparativo, com a avaliação que os portugueses fazem e a avaliação que os brasileiros fazem das formas de tratamento, porque elas são diferenciadas. Eu tenho adotado os preceitos da sociolinguística histórica, procurando fazer uma reconstrução do português brasileiro com base em cartas para analisar fatores estruturais e sociais. Então, porque o tema assim, geral é do quadro pronominal. A sociolinguística histórica, algumas pessoas acham que é a mesma coisa do que a sociolinguística laboviana, quantitativa, mas ela tem uma vertente particular quando se trabalha com dados do passado, porque a gente tem que trabalhar com escrita, né? Não há dados de uso oral para o passado. Então, a sociolinguística histórica, ela tem particularidades que diferem da sociolinguística sincrônica. Além disso, eu tenho trabalhado também um pouco na minha pesquisa com modelos experimentais, né, da psicolinguística, para fazer esses testes de julgamento de aceitabilidade. Então, são os modelos com os quais eu trabalho. Nos cursos da pós-graduação, em geral, eu trabalho com sociolinguística histórica e tradições discursivas, né? Por quê? Por um lado, eu procuro fazer análises do passado, né, como a sociolinguística histórica tem esse viés de reconstruir o passado a partir de material escrito. Então, eu analiso, em geral, como trabalho com um fenômeno que necessita de interação, eu trabalho com cartas pessoais. Então, eu discuto um pouco essa questão, tentando mostrar as particularidades dessa vertente teórica, que difere da sociolinguística sincrônica. E a outra vertente complementar à sociolinguística histórica, que eu acho fundamental e com a qual eu trabalho, é da tradição discursiva, que tem certa influência alemã, né? A vertente histórica, nós temos que analisar materiais escritos que se caracterizam, às vezes, como gêneros, né? Cartas pessoais é um gênero, ou, sei lá, notícias de jornal. No caso, eu trabalho com cartas pessoais. O gênero tem particularidades e estruturas prefixadas, né? A gente sabe como é que é uma carta, a gente sabe como é que uma carta se estrutura. E isso pode interferir no fenômeno de análise, né? Quer dizer, então, de certa forma, as duas perspectivas têm que estar conjugadas, porque é preciso saber se, ao encontrar um dado numa carta, esse dado corresponde à norma daquela época em que a carta foi escrita, ou o dado está vinculado a uma tradição de escrever cartas, porque isso interfere, né? Então, essas duas abordagens, elas conjugadas, auxiliam nos estudos diacrônicos. Eu já estudo há bastante tempo a questão do quadro pronominal, nesse viés, né, de reconstrução, né, a reconstrução do passado. Quer dizer, nós, em geral, a gente já sabe o resultado da pesquisa. E, quer dizer, você tem assim, o momento atual, você volta ao passado para tentar entender como é que se chegou ao atual quadro. Então, a gente sabe que o português brasileiro sofreu uma mudança grande no quadro de pronomes pessoais, de segunda pessoa, a partir da emergência de você ao lado de tu. Esses resultados do projeto mostraram que houve essa perda do tu, principalmente a partir nós temos materiais do século XIX, em 100 anos, nós estudamos 100 anos, até agora. E nós vimos que no século XIX o tu era muito mais frequente do que você, e o você vai gradativamente substituindo o tu, principalmente a partir dos anos 50 do século passado, né, no século XX. Então, nós trabalhamos já com o último trabalho publicado até com o apoio do programa, que foi o livro da coleção História do Português Brasileiro. Nós conseguimos, na verdade, fazer um trabalho usando uma metodologia semelhante e analisando cartas de várias partes do Brasil. Então, nesse livro, nós conseguimos publicar resultados relativos ao Rio de Janeiro, a região sudeste, representada pelo Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, pela região sul, representado por Santa Catarina, e o Nordeste, com cartas da Bahia, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Claro, ainda faltam as outras áreas, mas para isso nós precisamos de pesquisadores que se engajem no projeto.
mas já conseguimos fazer um mapeamento desses subsistemas de tratamento que existem no português do Brasil, porque é um tema de morfossintaxe que, de certa forma, apresenta diferenças regionais, diferente de outros temas da área. Então, de certa forma, já conseguimos fazer esse mapeamento inicial, pegando as regiões mais populosas do Brasil, né, o Sudeste e o Nordeste, e, aos poucos, outras pessoas se incorporam ao projeto para descrever melhor essas diferenças nos subsistemas de tratamento. Outra coisa importante é que esse espraiamento do você, ao lado de tu, acabou trazendo para o quadro pronominal formas, não só na posição de sujeito, mas em outras posições. A simetria que existia no quadro pronominal, né, com formas só de tu, por exemplo, tu, te, ti, contigo, do jeito que se ensina na escola, não existe mais. Então, é importante essa descrição desse quadro pronominal para que a escola não continue ensinando um quadro que não corresponde à realidade brasileira. Então, hoje é muito comum se ouvir, você disse que eu te amo, por exemplo. Então, você tem o você na posição de sujeito e na posição de objeto, de complemento direto, você tem o clítico te. Ou então, você disse que eu te dei o livro, né? Então, já é uma função, a gente chama de dativo, né? Que é o complemento do verbo dar, nesse caso. E aí você vê também que não são formas do mesmo paradigma. Isso, na verdade, é o normal no Brasil. Não é... E algumas pessoas ainda continuam dizendo que isso é o desvio. Então, os alunos da UFRJ, né, acabaram estudando, em particular, essas diferentes funções. Então, eu tenho estudantes que analisaram a posição do sujeito, então, a variação em você, tu. Outros alunos analisaram o acusativo, que é o complemento direto, então, usando as formas te, você, lhe. E outros estudantes estudaram o dativo, que é o te, o lhe, o para você. E há estudantes que trabalharam com os possessivos e outros com o imperativo. Então, na pesquisa, cada um foi aprofundando um desses elementos do quadro pronominal. A gente está tentando mapear isso em termos diacrônicos, em termos diatópicos, e aí os estudantes costumam analisar os vários contextos de uso dessas formas dos paradigmas de tu e o paradigma de você. Eu acho que a primeira publicação mais importante, né, mais relevante, foi a publicação da minha tese de doutorado, que foi, eu defendi em 1999, e aí apresentando o resultado da minha pesquisa num evento em São Paulo, havia professores alemães que se interessaram e resolveram publicar a tese na Alemanha, e eu tenho aqui o livro, a inserção de agentes no quadro pronominal. De certa forma, deu uma projeção, né, para a minha pesquisa fora do Brasil. Depois eu publiquei artigos e tal, mas eu vou dar destaque a algo que eu comecei a fazer mais recentemente, a partir de 2014, eu recebi alguns convites que eu achei importantes de editoras estrangeiras para publicar em handbooks, em livros sobre o português. Eu achei uma coisa importante porque isso dá mais visibilidade ao português brasileiro, né? Porque, de certa forma, as pesquisas que são feitas no Brasil são escritas em português, e, às vezes são lidas por brasileiros, por portugueses e por falantes do espanhol. Mas quando a gente consegue publicar em inglês, as pessoas conhecem mais, têm mais visibilidade e conseguem fazer estudos de tipologia linguística, comparando características do português com outras línguas do mundo. E aí eu acho que a pesquisa brasileira é bastante forte, né? E isso acabou dando uma certa projeção. Não foi só eu que fui convidada, isso foi, eu acho que, uma política que começou a ocorrer a partir de 2014. Aí tanto é que eu publiquei em 2016 2 capítulos nesse livro, nesse handbook, que foi interessante porque é um handbook sobre linguística do português, e eles convidaram para cada capítulo um pesquisador brasileiro e um pesquisador de Portugal para descrever, né, nessa perspectiva comparativa,
Então, eu fui convidada para escrever sobre história do português e sobre gramaticalização. Eu escrevo 2 capítulos nesse livro. Esse ano saiu um outro livro, publicado na Alemanha, em coautoria com um pesquisador da Universidade de Graz, na Áustria, que se chama Address and Portuguese and Spanish Studies in Diachronic Reconstruction. Outras publicações que eu acho bom destacar são livros didáticos, que eu comecei a fazer em equipe com outros professores, com o professor Leonardo, do programa, e o primeiro número foi esse aqui, não sei se a capa vai ficar boa para ver, que é um livro sobre olhares sobre o português medieval, filologia, história e língua. Esse livro nós usamos na graduação, e ele é resultado de um edital da FAPERJ, de produção de material didático. O edital também foi de 2014, mas o livro demorou a ser publicado, e foi bastante interessante, porque nós fizemos essa versão, acabou tendo que ser publicado numa editora pequena, no Rio de Janeiro, porque como era verba da FAPERJ, o livro teria que ser publicado numa editora local, e então depois nós fomos convidados a lançar o livro numa editora comercial, e nós lançamos essa versão de 2018, que é praticamente o mesmo livro, mas foi lançado pela Parábola. E aí já dá uma visibilidade maior, porque houve uma repercussão. Não é muito comum que livros sobre história da língua tenham repercussão, mas acabou que, um ano depois, o livro foi publicado numa editora comercial. E tem um outro livro, da coleção de História do Português Brasileiro, a que eu me referi, porque foi um livro também com financiamento do CNPq e com financiamento do programa, que é a mudança sintática numa perspectiva funcional, da coleção da História do Português Brasileiro. Acho que eu daria destaque a essas produções. Eu acho que, embora, como eu falei, História da Língua não seja uma área assim, que tenha tanto interesse como outras áreas, né, do estudo sobre o português, eu já formei um número bastante grande de pessoas que estão atuando em outras universidades dentro do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Então, até eu formei já 21 mestres, e eles atuam no ensino em geral, muitos deles já foram para o doutorado, então, como doutor, eu já formei 9 doutores e supervisionei 5 pós-doutorados. Esses doutores, como eu falei, estão atuando em universidades públicas, a maioria, então, tem uma professora, a Márcia Romeu, que está trabalhando na FMG, que foi minha orientanda, tem a Juliana Segadas, que trabalha na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na UFRJ mesmo, há 2 professores que foram meus orientandos, o professor Leonardo Marcotulli e o Tiago Laurentino, que atuam em língua portuguesa, mas há também a professora Bianca Graziella Santos, que trabalha, professora de árabe, que também fez doutorado comigo. Outros professores estão em institutos federais, a Érica, que trabalha no Instituto Federal Fluminense, em Quissamã, e a professora Ana Carolina Morito, que trabalha no Cefet. Então, a maioria ou trabalha na universidade ou trabalha nos institutos federais, e foram formados pelo programa. Eu pretendo ainda continuar estudando o quadro pronominal, porque ainda há vários aspectos a considerar. Na verdade, eu estou pensando aprofundar uma linha teórica com a questão do controle de redes sociais para o passado, porque isso interfere no aspecto linguístico que eu estudo. E, como eu tinha falado antes, o intuito é aumentar esse mapeamento que nós começamos a fazer do Brasil, tentando angariar outros pesquisadores para que possamos fazer um quadro dos subsistemas de tratamento no português brasileiro. Então, algumas áreas já foram estudadas, mapeadas, mas há outras áreas que não foram, e então o intuito é ainda incorporar isso. E como eu falei, né, é um tema que apresenta é um dos poucos temas de morfossintaxe que apresenta variação regional, né? Em geral, o que apresenta variação regional são fenômenos fonético-fonológicos, mas a questão do quadro pronominal, das formas de tratamento, apresenta diferenças regionais
que precisam ser descritas tanto para o ensino fundamental, quanto para a pesquisa propriamente dita, e até mesmo para ensino de português como língua estrangeira. Fui formada pela professora Dina Kalu, que desde sempre incentivou o trabalho em equipe, seja na UFRJ, seja fora da UFRJ. Então, isso eu aprendi com a professora desde do mestrado. E por participar desse projeto nacional para a história do português brasileiro, que foi coordenado por um tempo pelo professor Ataliba de Castilho, agora é coordenado por um ex-aluno meu, que está na Universidade de Sergipe, o Sandro, eu trabalho com essa equipe nacional já há muito tempo, e ela cada vez se tornou maior. Então, esses pesquisadores estão distribuídos pelas várias universidades do Brasil, que têm pesquisadores nesse viés histórico. Assim, eu trabalho mais particularmente, né, com a Márcia Romeu, na Federal de Minas Gerais, com a Isete Coelho, que fez pós-doc comigo na Federal de Santa Catarina, entre outras pessoas. No exterior, eu também sempre tive parceiros, seja na Alemanha, como a professora Wiltrud e a professora Constance, e na Áustria, com o professor Martin Hummel, com o qual eu publiquei esse livro em 2020, na Suíça, agora na Suíça, né, são, na verdade, pesquisadores alemães que atuam na Suíça, então tem um professor que acompanhou o meu segundo pós-doc, que é o professor Johannes Kabatek, que agora está na Universidade de Zurique, mas é um professor alemão, e o Albert Val, que também trabalha na Suíça e que também é alemão. Em Portugal, eu tenho uma parceria com a professora Maria Teresa Brocardo, da Universidade Nova de Lisboa, com quem eu escrevi aquele capítulo nesse handbook, e a professora Antônia Mota, da Universidade de Lisboa, que supervisionou o meu pós-doc em 2018. Essas parcerias sempre surgiram também vinculadas a programas da CAPES, de certa forma, né? Eu me sinto beneficiada por isso. Então, essa internacionalização começou, como eu falei, né, que gerou a publicação da minha tese, ocorreu em 99, quando o professor Ataliba de Castilho tinha um projeto Probral, que era um projeto de um acordo com pesquisadores alemães, e esses contatos acabaram propiciando essa internacionalização nesse momento. Outro caminho também foi a partir da UFAL, que eu sou sócia há muito tempo, já fui delegada e participei da diretoria, que é a Associação de Linguística e Filologia da América Latina. Então, ela congrega pesquisadores da América Latina, brasileiros, portugueses, todos que se interessam pelo português e pelo espanhol. Oficialmente, nós temos um acordo com a Universidade Livre de Berlim, com o professor Uli Reis, mas indiretamente eu tenho esses parceiros na Alemanha. Por exemplo, em 2018, quando eu me afastei para o pós-doc, eu aproveitei o afastamento, porque tinha sido convidada também pela professora da Universidade de Tübingen para assumir uma cátedra lá, a cátedra se chama Guimarães Rosa, e aí eu trabalhei 3 meses lá, ministrando cursos na graduação e na pós-graduação, além das outras atividades de pesquisa. E ainda tem uma rede com a qual eu nem tenho atuado tanto, mais frequentemente, mas eu participo indiretamente, que é o INAR, que é um projeto também para estudo de tratamento, e há pesquisadores de todos os continentes, né? Então, a gente tem eu aqui no Brasil, tem gente na Europa, tem gente na Ásia, etc., né? Em vários lugares, mas até por falta de recursos eu estou um pouco afastada. Em geral, os pesquisadores com os quais eu trabalho, né, principalmente na Alemanha, eles têm muito interesse pelas línguas românicas, porque há linhas de pesquisa na Alemanha vinculadas à comparação das línguas românicas. Então, é com esse grupo que eu trabalho, né, não é com o alemão. Então, são pessoas que trabalham com a comparação das línguas românicas, comparando português, francês, romeno e as línguas em geral, espanhol.
E eles sempre têm muito interesse pelos estudos no Brasil e até pelo corpo docente também do nosso programa, que é de muita qualidade, né? Os professores que trabalham em língua portuguesa, pelo menos são os com quem eu conheço, com quem eu trabalho mais, né? Eles têm uma qualidade realmente ímpar e são bastante reconhecidos fora do Brasil. Então, há uma elite de pesquisadores no nosso programa, né, que estuda o português brasileiro, e os parceiros internacionais geralmente têm interesse em compartilhar conhecimento, né, principalmente esses que se interessam pelas línguas românicas no geral. Há um grande interesse dos pesquisadores, principalmente alemães, que se interessam por linguística românica, em fazer parcerias com os professores brasileiros e com os professores do PPG Leve, e como é o caso do professor Albert Val, que participou desse primeiro congresso internacional realizado pelo PPG Leve recentemente, e o professor, ele agora é um recém-doutor, né? Ele é professor na Universidade de Viena, e ele fez algumas pesquisas de campo aqui no Rio de Janeiro, sob minha orientação, vinculados ao PPG Leve durante um tempo, foi nosso aluno durante um tempo, e voltou para participar de um dos simpósios apresentando o trabalho. Então, quando nós divulgamos a realização do evento, embora tenha sido nessa época, né, mais difícil, ele participou do simpósio e se inseriu, porque essas parcerias e o interesse desses pesquisadores com a equipe do Brasil, principalmente a equipe do PPG Leve, é bastante intensa, e o reconhecimento que eles fazem é vigoroso.